A Rádio e TV Fraternal, em parceria com a União das Sociedades Espíritas de São Caetano do Sul, USE, tem o prazer de apresentar a segunda aula do curso de passes, ministrada hoje por Leandro Cabrini. Fique agora com a segunda aula do curso. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, amigos queridos. Mais uma noite aqui reunidos, o nosso segundo encontro para o curso de passes. Então, eu dou boas-vindas a vocês. Sou Lenira Gomes, presidente da USE de São Caetano do Sul. E sejam muito bem-vindos. Hoje com o Leandro aqui fazendo parte do nosso curso de passes. Seja bem-vindo, Leandro. E que com certeza será um sucesso igual foi a primeira vez, o primeiro encontro, né? Sempre levando a nossa bandeira do Espiritismo com muito amor, muita dedicação, e é o que eu sempre falo, né? Comprometimento aliado ao aprendizado só pode ser um sucesso garantido. Então, nesta fala, nós vamos fazer agora a prece em abertura a este segundo encontro. Então, antes da nossa prece, deixa eu agradecer a todos, né? Gratidão à nossa Rádio Fraternal que nos acolhe sempre com essa dedicação, e ao Daniel também que esteve conosco na semana passada, Leandro hoje e Roberta semana que vem continuará nosso curso de paz. Então, muito, muito obrigada. Então, neste clima de gratidão, vamos pedir a Jesus, nos envolvendo com Ele, para que possamos trazer bons ensinamentos a todos. Vamos sintonizar também com os nossos amigos espirituais, nos envolvendo, nos ajudando sempre a levar a nossa bandeira do Espiritismo. E assim, vamos lembrar dos mandamentos: amai-vos e instruí-vos. Eis que estamos fazendo, estudando, aprendendo e, sobretudo, colocando em prática o que nós aprendemos, o mais importante. Então, que Jesus nos envolva e nos dê sempre discernimento para o amor e para a luz. O sol nasce, o sol se põe, mostrando que na vida tudo passa, o que permanece é a esperança. Gratidão por mais este dia e este trabalho. Graças a Deus. Então, deixo com o Leandro. Obrigado. Gente, boa noite. Meu nome é Leandro. Hoje a gente vai falar um pouquinho de fluidos, o que se doa, como funciona tudo isso dentro dos passes, da importância da gente ter esse conhecimento para, lógico, ser um instrumento melhor do plano espiritual e auxiliar no trabalho, né? Não dar trabalho para o plano espiritual, tá? Então, fluidos, o que se doa, né? Tem uma frase do Chico que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cismos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade na condição de serviço, de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. E o passe, ele é um trabalho mediúnico, né? Nós estamos ali sendo intermediários do plano espiritual, sendo uma ponte, né? Fazendo essa ligação do plano espiritual com aqueles assistidos que momentaneamente estão passando ali por dificuldades, estão momentaneamente desvinculados com o plano espiritual, com dificuldade de elevar o padrão vibratório, entrar em sintonia com seus mentores, com os mentores que dão todo o auxílio para a gente no nosso dia a dia. E eu falo sempre que enquanto o assistido ele senta ali no banquinho e ele recebe 2 passes, às vezes na noite, o passe de limpeza para entrar no salão, para ouvir a palestra, e depois o tratamento, o passe de tratamento, caso ele esteja em tratamento, o passista está ali recebendo, sendo instrumento, na verdade, de 2, 3, 4, 10, 12 passes, né? A gente tem a oportunidade, é o que a gente fala, a gente acha que está ajudando e, na verdade, a gente está muito mais sendo ajudado, sendo amparado, tendo essa oportunidade de ser um instrumento ali para mais de
2, 3, 7, quantos passos a gente aplicar naquela noite, a gente está interagindo com toda aquela energia, com todo aquele fluido do plano espiritual. Tem uma passagem de Chico, para a gente ter ideia da força do nosso pensamento, como o nosso pensamento consegue mobilizar esses fluidos que estão ao nosso redor, e como somos co-criadores, né? Como a gente pode auxiliar a sanear, a trazer uma harmonia nos ambientes que nós interagimos no nosso dia a dia. E tem uma passagem de Chico, que ele estava prestes a começar um trabalho, e chega ali uma senhora e fala para ele, Chico, ele era, acho que se eu não me engano, começar a dar uma palestra, e ela fala que estava com muita dor de cabeça, se ele poderia dar um passe nela para auxiliar ela a se livrar daquele incômodo. E ela fala, Chico, com toda aquela paciência, fala, minha irmã, a gente já está até atrasado, o trabalho já deveria ter iniciado, mas faça o seguinte, faça uma prece, se ligue com o Dr. Bezerra, e eu tenho certeza que ele vai ampará-la. Então, o que Chico percebe? Enquanto Chico está fazendo ali a sua palestra, ele tem a percepção, ele tem a visão de Dr. Bezerra se aproximando daquela senhora e tirando uma massa fluídica escura, né, negra, da altura dos ouvidos dela. Né, aquela massa que estava toda envolvendo toda a sua parte cerebral, que estava ocasionando aquele incômodo, aquela dor de cabeça. E Chico pergunta para Emmanuel. Né, Emmanuel me disse que aquela senhora teve uma discussão muito forte com o marido, chegando quase a ser agredida fisicamente. O marido desejou dar-lhe uma bofetada e não o fez por recato natural. Contudo, agrediu-a vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos deletéritos que lhe invadiram o aparelho auditivo, causando a dor de cabeça. Tão logo começou a reunião, Dr. Bezerra colocou a mão sobre a sua cabeça e vi sair de dentro de seu ouvido um cordão fluídico escuro, negro, que produzia a dor. Então a gente percebe a força, o marido, lógico, ele não agrediu fisicamente, mas ele desejou aquilo com tamanha intensidade que ele deslocou aquela massa de fluido, aquela energia deletéria, densa, e aquela senhora, lógico, em decorrência da discussão, estava com seu padrão vibratório baixo. Né? Então ela foi receptiva àquela emanação fluídica negativa e aquilo, lógico, causou um incômodo físico nela. E o que são as doenças que não... a materialização desses fluidos desarmônicos. A gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco para frente. Tá? Tem uma imagem aqui que eu gosto bastante, que eu falo que nós estamos cercados de fluidos, constantemente. É como se a gente estivesse dentro de uma piscina, só que a gente não está cercado de água, a gente está cercado de energia, de fluidos. E se eu estou dentro de uma piscina sozinho e alguém entra dentro junto comigo, por mais que eu esteja de olho fechado, de costas, não perceba visualmente que aquela pessoa entrou na piscina, ela desloca ali uma massa e eu sei que alguém está naquele mesmo local que eu. E a gente também tem essa percepção, fluidicamente falando, seja num trabalho de passes, mediunicamente, na nossa casa, às vezes a gente tem aquela sensação que alguém passou atrás da gente, a gente olha, não tem ninguém, a gente está sozinho em casa. Realmente, passou alguém, né? Passou uma massa de energia, às vezes, um fluido que estava ali próximo da gente, a gente teve aquela percepção. Então, sempre lembrando que nós estamos cercados de fluidos. E de acordo com o nosso padrão vibratório, que vai determinar se a gente vai entrar em sintonia com os bons ou com os maus fluidos. Na Gênese, no capítulo 14, os espíritos falam para a gente que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. E no Livro dos Espíritos, na questão 27, Kardec pergunta, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eles respondem que sim, e acima de tudo Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, primeiro ponto, tudo tem origem do fluido cósmico universal. Né? O nosso corpo físico, essa mesa, a cadeira que eu estou sentado, o computador, tudo com exceção do nosso espírito, que é uma centelha divina, tem origem desse fluido, que é o fluido cósmico universal. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 27, na questão 27, eles falam que esse fluido serve como o agente intermediário para que o espírito possa exercer uma ação sobre a matéria. Quem viu o filme Ghost vai lembrar
que o marido desencarnado, querendo mostrar para a esposa que ele estava ali próximo dela, ele tenta mexer com uma tampinha, com uma caneta não, com uma moeda depois, e ele não consegue, né? Um outro espírito se aproxima dele, também desencarnado, e explica para ele, fala, foca, né? Imagina, deseja com muita intensidade que você está envolvendo esse objeto e com a força do seu pensamento você vai conseguir movimentar esse objeto. E é exatamente isso que acontece. Quem lembra do caso das mesas girantes na época de Kardec, nos primeiros 70 anos do Espiritismo, que ocorriam muitas manifestações físicas, que era com a intenção de despertar a curiosidade das pessoas, principalmente dos estudiosos da época, dos cientistas da época. O que os espíritos fazem? Na verdade, eles pegam aquele objeto e eles saturam o objeto com fluidos. Porque o nosso corpo, a massa física, a matéria física, ela está cheia de espaços vazios, né? Se a gente pudesse condensar, apertar o nosso corpo físico, ele seria reduzido. É tanto espaço vazio que existe entre as células, entre as moléculas, que a gente reduz 99% do nosso corpo físico. Então, esses espaços vazios na matéria são preenchidos por fluidos e o espírito, com a força do seu pensamento, ele consegue manipular com o seu desejo, ele consegue mexer e movimentar, tendo ali, existindo a manifestação física de efeitos físicos. Tá? E a gente vê aqui também, dentro do que foi dito na questão 27, que então temos Deus, acima de todos, né, o nosso Criador, de um lado o espírito, do outro matéria, e esse fluido cósmico universal, essa emanação de Deus, né, funcionando como esse agente intermediário entre o espírito e a matéria, para que a gente possa exercer, então, uma ação sobre a matéria. E eles continuam ainda na resposta da questão 27, falando que se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, ou seja, sob a força diretiva da nossa mente, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. E realmente a gente sabe que a gente tem muito a aprender ainda em questão de energia, de fluidos. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, realmente, o fluido ele funciona ali como uma liga, né? Funcionando como esse intermediário entre a matéria e o nosso espírito. Tá? Então, a gente já pode chegar a algumas conclusões, que o fluido universal é a matéria primitiva. Tudo tem origem do fluido cósmico universal. Os espíritos confirmaram que a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades, acrescentando ainda que tudo está em tudo, lembrando, lógico, com a exceção do nosso espírito. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, o fluido, exercendo o papel de intermediário para que o espírito possa atuar de alguma forma sobre ela, e o fluido cósmico universal sofre as mais diversas e variadas modificações. Variações essas que constituem os fluidos distintos como magnetismo, eletricidade, ectoplasma, luz, calor. Porém, todos esses fluidos têm origem desse mesmo princípio que é o fluido cósmico universal. E a gente vê a importância da gente fazer uma prece, fazer uma preparação antes de qualquer trabalho, né, da gente se ligar com o plano espiritual, seja para uma aula, seja para uma palestra, para um passe, para um trabalho mediúnico. A gente faz uma prece, a gente faz uma subida vibratória, porque a gente chega da rua com as nossas desarmonias, os nossos problemas de vínculos familiar, de relacionamento, profissional. Então a gente está cercado com aqueles fluidos mais densos, deletéricos, desses nossos vínculos kármicos, desarmônicos que todos nós possuímos. Então a gente faz a subida como forma do plano espiritual auxiliar a gente a drenar, a se livrar do excesso dessa carga mais densa, pesada, para que a gente possa então ser esse instrumento. É aquela história, a gente não vai servir água para alguém que está com sede num copo sujo. A gente não quer ser um instrumento do plano espiritual, transmitindo ali fluidos, energias deletérias para aquela pessoa que precisa do contrário, né? Precisa ali estar amparada, socorrida, precisa estar envolvida em bons fluidos. Tem um caso, no livro dos médiuns, relatado por Kardec,
tinha uma rua que era uma casa na rua que era conhecida como uma casa mal assombrada. E essa história chega em Kardec. Kardec fica curioso e fala, poxa, então vamos fazer a evocação desse espírito, vamos conversar com ele para entender o motivo, como é que funciona todo esse intercâmbio dele, porque as janelas da casa, os vidros estavam quebrados, as pessoas passavam na frente da casa pela calçada, objetos eram arremessados do nada, sem origem visível. Então Kardec faz a evocação desse espírito. O espírito pergunta para Kardec, o que queres para me chamar? Queres que vos apedreje? O espírito ainda tem a coragem de desafiar Kardec. Acho que ele não sabia com quem que ele estava falando. E o Kardec, então, retruca. Pedimos que as arremesse. Aqui não poderia, talvez, diz o espírito. Tendes um guardião que vela bem por vós. Muitas vezes eu ouço as pessoas falando na casa espírita que eu trabalho, eu tenho medo de trabalhar no passe, de trabalhar num trabalho mediúnico, de ter alguma percepção, de me assustar, de ter algum envolvimento com o plano espiritual e acabar me prejudicando. Eu falo que esse medo não é nosso, gente. Esse medo são das entidades, são dos espíritos que precisam ali ser socorridos e que têm esse receio de serem amparados, de serem envolvidos nessa energia de amor que há muito tempo eles não são envolvidos. Porque ali a gente tem sempre um guardião, a gente vai sempre ter um mentor, os bons espíritos que vão estar nos amparando. Eles preparam o ambiente com muita antecedência, né? A importância que eu falei da gente fazer a subida. Antes do passe tem as câmeras de autopasse, a sala de desintoxicação, que a gente recebe ali o nosso autopasse para poder entrar e trabalhar dentro dos passes. Eu lembro de uma vez uma pessoa que fez o curso comigo, de passes, a gente começou a trabalhar juntos também no passe, depois do trabalho mediúnico, e um dia a gente entrou na sala de autopasse, eu sentei no banquinho para fazer minha prece e já levantar para fazer o autopasse. Eu olho e a pessoa estava parada na porta ainda, né? Falei, você não vai sentar? Aí a pessoa falou para mim, não, tá lotado, não tem onde sentar, ela falou baixinho, né? A sala estava vazia, só tinha eu sentado ali, né? Ou seja, a pessoa com a mediunidade dela, percebendo todo o amparo da espiritualidade ali, os mentores já presentes, então tenho certeza que a gente está sempre muito bem amparado. A gente tem que se preocupar com os nossos pensamentos, com as nossas desarmonias. Se a gente estiver equilibrado, se a gente estiver ali de coração para auxiliar quem está desarmonizado naquele momento, tenho certeza que da mesma forma vai ter um guardião velando bem por nós, como tinha ali um bom espírito velando por Kardec. Tá? Então Kardec pergunta, quem te serviu de instrumento? E o espírito fala que foi uma criada, que era uma médium inconsciente de doação de ectoplasma. Onde procuraste os objetos lançados? São bastante comuns, estavam no pátio, jardins vizinhos, eram pedras, objetos que as pessoas passavam e deixavam ali. Diga-nos como os lançou. O espírito fala que isso era um pouquinho mais difícil, ele não tinha o conhecimento técnico necessário, não tinha uma inteligência mais aprofundada para explicar de uma forma detalhada. Mas do jeito dele ele conseguiu explicar. Ele disse que foi ajudado pela natureza elétrica da jovem, junto com a energia dele, com o fluido dele menos material, embora fosse um espírito inferior, por estar desencarnado, lógico, que os fluidos que o envolvem, a energia dele é muito mais sutil, é mais menos material, não sutil, é menos material que nós, enquanto encarnados. E nós dois pudemos transportar, assim, essas diversas matérias. Então ele combinando a energia elétrica daquela jovem com o seu fluido menos material, ele saturou aqueles objetos e com a força do pensamento, não com a mão, o espírito não tem mão física, né? Ele tem a força do pensamento dele e conforme ele satura aquele objeto de fluidos, ele consegue movimentá-lo. Tá? E a gente faz a mesma coisa, gente. A briga do marido com a esposa, que a gente começou a falar no início da aula, quando a gente deseja uma coisa intensamente, podem ter certeza, aquela coisa se materializa no plano espiritual, né? O fluido é como se fosse uma massa de modelar e o nosso pensamento é a nossa mão modelando esse fluido ao nosso redor. São as chamadas formas pensamento. Às vezes o assistido senta ali no banquinho e a gente vê em volta dele como se fosse um guarda-chuva escurecido dentro de uma redoma de vidro escura. A gente aplica o passe e aquela energia escorre, né, naquela redoma e, lógico, nada se perde. Aquilo é reaproveitado de alguma forma pelo plano espiritual. Mas o assistido está num nível de desarmonia tão intenso que ele está refratário àquele passe, àquele tratamento. Então, ele não consegue momentaneamente, não pelo menos naquele momento, receber aquele passe. Ele ainda não está na mesma frequência
do tratamento espiritual que ele está recebendo. Por isso que tem uma sequência de passes, P2, CH, P3B. Caso mesmo assim a pessoa continue desarmonizada, desequilibrada, aí pode ser que ela necessite de um tratamento mediúnico, de um passe já nas câmeras mediúnicas, porque a pessoa sozinha realmente ela não está conseguindo, só com a palestra, com o passe, encontrar de novo o seu equilíbrio, reestabelecer esse vínculo com o seu mentor, com a sua mentora. Pode ser que ali exista, às vezes, uma interferência de um desencarnado. Aí chega no nível que a pessoa precisa realmente passar por uma desobsessão, porque apenas os passes não conseguiram auxiliá-la naquela desarmonia que ela enfrenta. Tá? Então, a gente pode dizer que o fluido cósmico ele assume dois estados distintos. O da eterização ou imponderabilidade, que é a pureza absoluta desse elemento primitivo. Ele é imponderável, a gente não consegue pesar, quantificar, medir, nada. A gente não consegue determinar peso do fluido cósmico universal, por exemplo, no seu estado imponderável de eterização. E o contrário, o oposto, já o estado da materialização ou ponderabilidade, o nosso corpo físico, por exemplo, é o estado condensado da matéria. Aí sim a gente consegue pesar, medir, quantificar tudo isso. E entre esses dois pontos da pureza absoluta e a matéria tangível vão ocorrer inúmeras transformações. Aí existe esse ponto intermediário, que é a transformação do fluido em matéria tangível. E nesse ponto intermediário vão ocorrer fenômenos espirituais e fenômenos materiais. Os fenômenos materiais são aqueles que já são reconhecidos pelos cientistas, pela ciência atual. Eletricidade, magnetismo, são fenômenos que a ciência reconhece. E existem também, vão ocorrer os fenômenos espirituais, os fenômenos psíquicos, que são os fenômenos que a gente estuda, que a gente aprende, os trabalhos que a gente exerce dentro de uma casa espírita. Psicofonia, psicografia, mediunidades de efeito físico, tudo isso são fenômenos espirituais. Todos nós, um dos fluidos mais importantes que tem origem do fluido cósmico universal é o fluido vital. É ele que dá vida, que vitaliza o nosso corpo físico. Todos os seres orgânicos precisam de fluido vital, né, para existirem. E é muito importante o fluido vital, porque é ele que animaliza a matéria. Então, sem fluido vital, a gente desencarna. Tá? E todos nós, todos os seres vivos têm capacidade de produzir fluido vital de forma contínua do fluido cósmico universal, como também a capacidade de absorvê-lo diretamente a partir de alimentos, respiração, da pele, de uma prece. Uma outra possibilidade da gente absorver esse fluido vital é através da transfusão fluídica, dos passes. Se eu estou com uma desarmonia física, um problema de saúde grave, pode ser que eu precise de uma transfusão de sangue. Se eu estou desarmonizado, desequilibrado espiritualmente, não consigo me sintonizar com o plano espiritual, eu vou precisar de uma transfusão fluídica. Eu preciso de ser envolvido nessa energia mais sutil, eterizada, de forma que eu me fortaleça novamente, eu me vitalize novamente. Então a gente pode absorver essa energia cósmica através do nosso corpo físico, através do nosso aparelho respiratório. Por isso a importância da prática de exercícios físicos, lógico, moderados, através do nosso aparelho digestivo, principalmente alimentos, frutas, legumes, verduras que têm uma incidência da luz solar mais intensa, que estão extremamente vitalizados desse fluido vital. A higiene, a importância da higiene da nossa pele, da prece e da meditação. Porque, como eu disse, quando a gente se liga através de uma prece com o plano astral superior, a gente está se cercando de bons fluidos. A gente atrai para perto de nós os bons espíritos que trazem junto com eles os bons fluidos, esses fluidos mais eterizados, sutis. Então, através de uma prece, a gente se concentrando, a gente vai estar atraindo para perto de nós também esses bons fluidos. Tá? Eu falo sempre que eu queria saber fazer essa dieta, gente, seria fantástica. Né? No livro Missionários da Luz, André Luiz fala que 70% desse alimento espiritual, né, desse fluido que a gente precisa, é captado através da nossa respiração. Ele fala o seguinte: desconhece você porventura que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios.
Então, olha a capacidade que a gente tem de extrair, através da nossa simples respiração, o fluido vital que a gente precisa, 70% vem através da nossa respiração. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, no livro isso, no filme não é mostrado, mas no livro eles passam por um processo, eles não explicam direito, mas dá a entender que existia uma alimentação diferente da qual eles utilizam hoje, que é apenas respiração, água e prece. Antigamente existia alguma forma de alimentação, não vou dizer física, porque lógico que eles estão ali no plano espiritual, mas de uma alimentação, semi-material. Enquanto os dirigentes espirituais de Nosso Lar falam que eles iriam parar de fornecer aquele tipo de alimentação, existe uma espécie de não uma rebelião, mas de uma revolta ali das pessoas, eles fazem protestos, isso no livro Nosso Lar explica muito bem, porque nós somos apegados ainda às coisas materiais, então a gente desencarna, lógico, a gente tem que passar ali por um processo de adaptação, mas chega um determinado momento em Nosso Lar que eles falam, não, daqui para frente a gente vai se vitalizar, a gente vai absorver, porque não é porque eu estou desencarnado que eu ainda não preciso de fluido para me vitalizar. Quem lembra, no filme mostra bem isso, André Luiz, quando ele é resgatado e levado para aquele hospital no Nosso Lar, Lisias primeiro aplica um passe nele, que ele ainda estava com aquela ferida à mostra, né, trata a ferida dele e oferece para ele um pratinho com uma espécie de uma sopa, um caldo, um líquido, e André Luiz toma aquilo para se vitalizar, né, porque ele ficou alguns anos vinculados ao umbral, passando todo aquele sofrimento, ele estava desvitalizado, ele precisava de fluido para novamente ele se colocar ali numa condição de recuperar a sua harmonia, mesmo estando, lógico, desencarnado. E isso mostra muito no filme, e eu brinco que quando eu chegar no plano espiritual e me oferecer aquele pratinho de sopa, eu não sei o que eu vou fazer, porque não sei se aquilo lá deve ter tem gosto do que aquilo, né? Deve ser uma aguinha sem sal, né? Mas deve ser bom sim, porque no filme mostra, André Luiz gostou tanto daquilo que ele rouba o pratinho do paciente do lado. Mal foi socorrido do umbral e já estava roubando a sopinha do paciente do lado ali, né? O fluido vital que ele precisava, que todos nós precisamos. E nos livros, não só de André Luiz, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que fala muito dos processos obsessivos e aplicações de passes também, todo o retorno que os mentores têm de trabalhos externos, que eles fazem esses trabalhos durante a madrugada, enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo físico está dormindo, quando está amanhecendo e eles retornam às colônias espirituais, eles se colocam ali em meio à natureza, né, vendo o nascer do sol, para quê? Para se vitalizarem novamente, né, absorvendo esse fluido vital que está ali presente no fluido cósmico universal. Tá? Então o fluido vital tem essa importância tremenda para todos nós. E na Gênesis, no capítulo 14, os espíritos trazem que a quantidade do fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Ou seja, lógico que vai mudar a quantidade de fluido vital que um ser humano precisa para um animal. E mesmo dentro de uma mesma espécie, entre nós humanos, a capacidade de produzir, a necessidade de fluido vital muda de um para o outro. Eu sempre falo que eu poderia começar a treinar no mesmo dia, ter nascido no mesmo dia, começado a treinar no mesmo ano que o Usain Bolt, aquele corredor. Eu jamais iria ganhar dele numa corrida, por mais que eu treinasse mais do que ele, porque ele já veio com uma aptidão de produzir fluido vital muito maior que a minha, né? De produzir, de reter fluido vital muito maior que a minha. Então isso muda mesmo dentro de uma mesma espécie. Tá? Na infância, a nossa capacidade de processar o fluido cósmico para a produção do fluido vital é mais acentuada. Quem tem filho sabe disso, 10, 11 horas da noite a criança está brincando, correndo, cheia de energia, vitalizada ainda, porque ela tem uma capacidade de produzir fluido vital muito mais acentuada. Essa capacidade se mantém mais ou menos inalterada durante a nossa juventude, mas a partir de certa idade ela torna-se bastante reduzida, o que leva a uma diminuição progressiva da vitalidade do indivíduo, levando ao envelhecimento geral do nosso organismo. A morte ou desencarne ocorre quando o organismo perde essa capacidade de produzir e reter a quantidade mínima de fluido vital que o nosso corpo físico necessita, ocorrendo então a morte natural, ou quando uma lesão mais séria no nosso corpo físico provoca uma taxa de escoamento desse fluido em quantidades superiores à sua capacidade de produção,
Um exemplo de uma morte acidental, a pessoa sofre ali um acidente de carro, por exemplo, tem um ferimento grave e ela está perdendo por aquele ferimento fluido vital numa capacidade maior do que ela consegue produzir ou seu corpo físico reter. E conforme a gente vai envelhecendo, os nossos órgãos, né, vão diminuindo o seu funcionamento e também vai diminuindo a nossa capacidade de produzir fluido vital. Só da gente esfregar uma mão na outra, né, gera calor, gera energia. O funcionamento dos nossos órgãos, né, o contato de um com o outro, está gerando fluido, está gerando energia. E a gente vai ver mais para frente como é que funciona isso junto com o nosso chakras, com o nosso perispírito, duplo etérico, com o nosso corpo físico, como a gente produz esse fluido tão importante que é o fluido vital. E eu falo sempre, lembro do André Luiz, que foi considerado um suicida inconsciente. Ele ficou ali alguns anos, primeiramente ainda vinculado ao seu corpo físico, né, percebendo toda a decomposição do corpo, porque André Luiz, com o conhecimento que ele tinha, né, sendo médico, ele não respeitava suas horas de descanso, ele consumia bebida alcoólica de uma forma excessiva, se alimentava de forma equivocada. Então ele foi lesando o seu organismo físico e quando ele desencarna, ele é recebido no umbral e acusado de ser um suicida, mas era um suicida inconsciente. Lembrando que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. E André Luiz estava sendo cobrado pelo conhecimento que ele tinha, não espiritual, mas do conhecimento físico, médico, que ele tinha da sua profissão. E eu sempre falo que eu sei que daqui até o litoral, o meu carro com um tanque cheio chega até lá, né? Desde que eu respeite as regras de trânsito. Então, se eu desrespeitar essas regras, o meu combustível acaba antes, né? Ou eu posso sofrer um acidente. É assim também ao longo da nossa encarnação. A gente vem com uma programação reencarnatória. Se a gente respeitar as leis naturais, as leis de Deus, a gente vai cumpri-la, né, com toda a segurança. E se tivermos o merecimento, como Chico teve o merecimento, tem algumas imagens, filmagens no YouTube que a gente encontra com facilidade. O Chico já estava até desenganado pelos médicos, os médicos já tinham a certeza que ele ia desencarnar. E tem uma reportagem, uma equipe de repórteres estava filmando ali embaixo o hospital que o Chico estava, e eles conseguem capturar a imagem como se fosse uma estrela cadente, né, um foco de luz muito rápido entrando justamente na janela onde do quarto que o Chico estava sendo tratado. E naquele dia ele teve uma melhora súbita, né, que os médicos não sabem esperar. Naquele dia Chico fala que ele ganhou um acréscimo, uma moratória em decorrência, né, dos serviços prestados dele, todos os livros que ele psicografou, a importância que ele tem para o espiritismo. Naquele dia o seu organismo físico já não estava mais conseguindo produzir e reter fluido vital na capacidade necessária para ele continuar reencarnado. E pelo seu merecimento, o plano espiritual ali envolveu ele, permitindo que ele continuasse por mais alguns anos ainda reencarnado e continuando com seu trabalho tão importante para todos nós. Então, como funciona essa capacidade que a gente tem de reter, de produzir fluido vital? De uma forma resumida, lógico, gente. Temos o nosso corpo físico e temos o nosso corpo espiritual, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, que é o nosso perispírito. Os nossos centros de força, que a gente também vai falar numa outra aula, estão localizados, os nossos chakras estão localizados no nosso perispírito. Através dos nossos chakras, que estão no nosso corpo espiritual, a gente capta do ambiente fluidos espirituais. O nosso corpo físico, do outro lado, através da alimentação, da respiração, da prática de exercícios, o funcionamento dos nossos órgãos, estão gerando ali fluidos físicos, captando, produzindo fluidos físicos. Existe um terceiro corpo chamado duplo etérico, que é o dínamo, ele que vitaliza todo o nosso condomínio espiritual. Então, a combinação desses fluidos físicos com esses fluidos espirituais captados pelos nossos centros de força, essa combinação junto ao nosso duplo etérico, que é responsável por vitalizar nosso corpo físico e espiritual, ali é formado o fluido vital que vitaliza e dá vida aos seres orgânicos, aos seres vivos. Então a gente tem o fluido cósmico universal, né, que tem a origem de tudo provém, tudo tem origem do fluido cósmico universal. Conforme a gente vai trazendo esse fluido mais próximo da matéria, conforme ele vai saindo do estado imponderável para o estado ponderável, né, condensado da matéria, a gente vem lá então do fluido cósmico na sua
no seu estado puro, na pureza absoluta. Chegamos até as colônias espirituais, que precisam e existem ali os fluidos vitais, como eu falei de André Luiz, que precisava de fluido vital espiritual para o seu espírito, para que ele se reestabelecesse novamente. E chega até nós, encarnados, o fluido físico, fluido vital físico ou princípio vital. E quando a gente desencarna, tudo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então retorna ao fluido cósmico universal, seja o nosso corpo físico, seja o nosso duplo etérico. Tá? Então, como eu comentei, é através dos nossos centros de força que a gente capta esses fluidos, né, que a gente entra em sintonia, mais uma vez lembrando então a importância do nosso pensamento, da reforma íntima, da gente manter sempre tentar manter o nosso padrão sempre elevado, pois nós vamos entrar em sintonia e captar fluidos que estejam naquele mesmo padrão, naquela mesma sintonia. Então, se eu estou equilibrado, cercado de bons sentimentos, eu vou estar entrando em sintonia com fluidos de amor, de caridade, de perdão, de respeito, de afeto. Porém, se eu estou desarmonizado, os meus centros de força vão estar obstruídos. Vocês podem ver na imagem que na imagem de cima, o centro de força, o chakra, ele não tem nenhuma obstrução. O de baixo ele está cercado de fuligem, como se fosse uma névoa escura. Lembram que eu falei que o assistido às vezes senta no banquinho e a gente vê como se fosse uma redoma, como se ele estivesse dentro de uma capa de vidro escura? Isso é a combinação desses bloqueios energéticos que existem junto aos seus centros de força. Então ele não está receptível àquele tratamento, àquele fluido, pelo menos naquele momento, porque seus chakras estão obstruídos, porque ele está dentro desse padrão vibratório, tá, desarmonizado. Os fluidos são um meio de propagação do nosso pensamento. E o nosso pensamento tem o poder de modificar as propriedades do fluido. O fluido, ele é neutro. A princípio, os fluidos não são bons nem ruins. Nós contaminamos ou saneamos os fluidos que entramos em contato através do nosso pensamento. Sabe aquela pessoa que a gente gosta, que a gente tem um carinho muito grande, que a gente encontra com ela e a pessoa não precisa falar, a gente às vezes está para baixo, está chateado com alguma coisa, a gente encontra com aquela pessoa, a pessoa não precisa falar nada para a gente, basta um olhar, um sorriso, parece que ela tira da gente aquela carga, aquela energia pesada, aquela tristeza. É um passe inconsciente, na verdade, mas a pessoa está cercada, o pensamento daquela pessoa, né, saneia os fluidos ao seu redor e a gente sente aquela sensação salutar, aquela leveza, aquela tranquilidade, aquela felicidade que a pessoa está emanando. Então, o nosso pensamento vai impregnar de boas ou más qualidades os fluidos com os quais entra em contato, alterando-os pela pureza ou impureza dos nossos sentimentos. Na aula passada, o Daniel falou um pouquinho para vocês que é normal, às vezes, as pessoas que todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Mas existem pessoas que têm uma sensibilidade mediúnica mais aflorada. Então a gente está aplicando um passe, às vezes a gente sente um embrulho no estômago, a gente sente uma picadinha na testa, sente uma agulhada no esplênico, né? Sente alguma desarmonia. O que a gente faz? Se liga com o plano espiritual e pede para o plano espiritual focar mais naquele centro de força, focar mais naquele local, para que aquela pessoa receba um amparo específico naquela desarmonia que ela traz, que o passista percebeu naquele passe. Tá? Por isso que a gente sempre fala também que não adianta mentir num trabalho mediúnico. O assistido senta ali no banquinho, o passista, o dirigente começa a aplicar o passe, isso já mais lógico voltado num trabalho mediúnico, e os médiuns, por estarem ali vinculados com o tratamento, feito aquela preparação antes do ambiente, se vinculando aos mentores que vão dar sustentação e amparo àquele trabalho, os médiuns conseguem entrar em sintonia muito mais fácil com os pensamentos que aquela pessoa está emanando. Eu não preciso falar, eu estou pensando constantemente, eu estou emanando energia constantemente. O meu pensamento é uma força eletromagnética que está sendo irradiada, mesmo eu não querendo. Então os médiuns entram em sintonia com aquela força eletromagnética do meu pensamento e forma na tela mental deles as imagens, a frequência, as desarmonias que aquele assistido traz. Então, às vezes, o assistido fala que está
que perdoou, que superou, e os médiums já começam a escrever no papelzinho, olha, não é verdade, a gente está percebendo, a gente está entrando em sintonia com uma frequência diferente da com que ele está relatando. É a nossa sintonia vibratória, a capacidade de a gente entrar em sintonia e descrever ali o que aquela pessoa está enfrentando naquele momento. Tá? E a natureza dos nossos sentimentos, do ponto de vista, então, moral, da nossa bondade, da nossa doçura, benevolência, ou as negativas, o nosso ódio, a inveja, o ciúme, vai imprimir as características correspondentes aos fluidos e produzem os mais variados efeitos físicos. A gente pode sentir, então, ali uma excitação, uma calma, narcóticos, tóxicos, irritação. É normal, e não se assustem quando vocês começarem a aplicar passe. O assistido senta no banquinho, a gente não está percebendo nada, não está sentindo nada. A gente começa a aplicar o passe, vem um cheiro de bebida alcoólica, vem um cheiro de cigarro, ou um cheiro de algum tóxico, ou um cheiro um pouco mais desagradável, porque naquele momento o plano espiritual está agindo no perispírito daquela pessoa, auxiliando ela a drenar através dos seus centros de força esses fluidos deletérios que a gente vai sentir esse efeito físico no nosso corpo. Tá? É uma forma que o plano espiritual até permite que a gente perceba que o assistido, que a assistência está ocorrendo, até para a gente saber o ponto mais específico que a gente precisa, às vezes, amparar aquele irmão. E os fluidos atuam sobre o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, a gente vai falar um pouquinho melhor na próxima aula, e este reage sobre o nosso organismo físico, formando, então, as doenças, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que eu trago uma desarmonia, eu estou passando por algum problema e eu fico com aquele pensamento fixado de ódio, de revanche, de revide com alguém, e eu vou atraindo cada vez mais, absorvendo cada vez mais fluidos nesse mesmo padrão vibratório, esse fluido, uma hora, ele vai se condensar no meu corpo físico através de uma doença, através de uma desarmonia física. Tá? Então, o fluido ele vai migrar do meu corpo espiritual, do meu perispírito, para o meu corpo físico. Tem um livro que fala muito bem sobre isso, traz um exemplo muito claro disso, que é o livro do André Luiz Ruiz, chamado Esculpindo o Próprio Destino. Ele conta ali a história de uma senhora que, numa encarnação anterior à que ele narra no livro, ela viveu na Itália. E ela era uma jovem muito bonita e ela usava dos atributos físicos para seduzir, para enganar os homens, conseguir posição social, conseguir dinheiro, ter os benefícios físicos que ela tanto queria. Ela, lógico, desencarna numa condição complicada, é imediatamente atraída para o umbral, ela passa ali alguns anos, depois de algum tempo, ela é recolhida e levada a uma colônia espiritual, da mesma forma que André Luiz foi recolhido e também levado para uma colônia espiritual, e ali ela começa o seu tratamento e começa a planejar a sua próxima reencarnação, que seria no Brasil e que é a história do livro. E ela fala para o mentor, quando ela está programando a sua reencarnação, que ela tinha vergonha, que ela só tinha um pedido para aquela jornada. E ela conseguisse se livrar de uma massa escura que ela trazia na altura dos seios, né, no seu perispírito. O mentor fala, não tem problema, minha irmã. Você vai reencarnar, você vai migrar essa energia, esse fluido denso do seu perispírito para o seu corpo físico. Você vai desenvolver um câncer nos seios. O seu corpo físico vai adoecer, mas o seu espírito finalmente vai estar curado. Então, às vezes a gente olha uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma grande provação, e ela está tendo a oportunidade de resgatar, né? Aquele sofrimento, aquela dor momentânea está permitindo que o seu espírito seja finalmente curado. E às vezes eu sempre falo que as pessoas pensam, a gente acaba julgando, poxa, fulano está passando por tanto problema de saúde, problema financeiro, de relacionamento, deve ter aprontado tanto na última, né, para resgatar tanto de uma vez só. E eu falo que às vezes é o contrário. Aquele espírito só foi um pouco mais corajoso do que nós somos. Resgate espiritual é que nem uma dívida de banco. Eu posso chegar para o meu gerente e falar, gerente, eu quero resgatar isso o mais rápido possível. Eu vou abrir mão dos meus lazeres, das minhas viagens, não vou ter mais o carro do ano, não vou trocar mais de celular e computador toda hora que sair um novo, um modelo melhor. Então vamos parcelar essa dívida em 3, 4, 5 vezes no máximo. Ou eu posso chegar para o meu gerente e falar, olha, eu quero continuar ainda
tendo um pouquinho de lazer, quero viajar, então parcela isso a perder de vista para mim que eu vou pagar essa dívida. Espiritualmente a gente pode fazer a mesma coisa, né? O espírito pode ter a condição, a coragem de querer resgatar de uma forma mais intensa. Então a gente também não cabe a nós julgarmos se aquela pessoa passando por tantas dificuldades, qual foi o bem ou o mal que ela praticou. Às vezes é só um espírito que despertou a sua consciência de uma forma muito mais ampla e profunda do que ainda não foi despertado dentro de nós. Então, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, como a gente falou, com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais da mesma forma, transmitindo-se de espírito a espírito pelo perispírito e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. É um pouquinho daquela história que a gente pensa numa pessoa, eu penso no Daniel e daqui a pouco eu encontro o Daniel na rua, na esquina de baixo, né? O que é isso? Eu entrei em sintonia com o pensamento do Daniel, né? Como eu disse, todos nós somos médios, em maior ou em menor grau. O pensamento do Daniel está saneando ou contaminando os fluidos ao seu redor. Eu entro em sintonia com aqueles mesmos fluidos e forma na minha tela mental a imagem daquela pessoa e eu encontro com ela, né? É esse o mecanismo que ocorre quando a gente pensa numa determinada pessoa, ou a pessoa liga, ou a gente encontra com ela logo na sequência. Tá? Para vocês verem a força que tem o nosso pensamento, o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que a gente fala tanto de disciplina, da gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque nós estamos criando vínculos, afinidades que fisicamente a gente não percebe, mas a gente está criando às vezes correntes que nos mantêm presos a essas desarmonias, a esses irmãos, sem a gente estar se dando conta de tudo isso. Tá? Então, pelo pensamento, os espíritos imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção, eles os aglomeram, os combinam, os dispersam conforme a sua vontade. Com eles formam conjuntos que têm uma aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam suas propriedades, é a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Basta o espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza. Tá? Então, mais uma vez, somos co-criadores. A gente tem esse poder de criação, de plasmar, de criar formas, pensamento, através do nosso pensamento. Não à toa Jesus disse que sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. A força que tem o nosso pensamento nessa criação de interagir com esses fluidos e criar essas formas pensamento que nos cercam. Falando um pouquinho, adiantando um pouquinho do perispírito, que a gente vai aprofundar também na próxima aula, o nosso perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido, do fluido cósmico, em torno de um foco inteligente ou alma, ou seja, do nosso espírito. O perispírito do encarnado assimila os fluidos como uma esponja se embebe de líquido, ou seja, nós temos a capacidade de absorver os fluidos do meio como se fôssemos uma esponja. Vocês podem encontrar em alguns livros ou em algumas leituras na internet falando que quando o espírito, conforme o espírito evolui, ele chega num determinado nível de evolução que o perispírito deixa de existir, né? E eu digo que eu entendo que isso não tem lógica, porque se a gente considerar o exemplo de Jesus Cristo, que é um espírito crístico, o espírito mais evoluído que esteve entre nós na Terra, que demorou 1000 anos, Jesus Cristo demorou 1000 anos se aproximando da emanação densa, da emanação fluídica densa da Terra, absorvendo esses fluidos mais densos, para que o seu perispírito pudesse ter a capacidade de formar, de ser o molde do seu corpo físico naquela encarnação. Então o perispírito ele se transforma muito mais num órgão vestigial que fica ali, lógico, quando a gente precisar. É como se fosse uma cebola que a gente vai descascando, tirando camadas. O perispírito é como se fosse isso. A gente vai evoluindo, a gente vai tirando essas camadas mais grosseiras, sobrando só o essencial que a gente precisa conforme a nossa evolução. E lembrando também um pouquinho daquela história que
mais elevado o mundo que aquele espírito está encarnado, mais sutil será o seu perispírito. Então, lógico, o perispírito de um irmão encarnado num planeta primitivo é muito mais denso do que um irmão encarnado num planeta de provas e expiações como estamos hoje, que vai ser muito mais denso que o perispírito de um irmão encarnado num mundo regenerado. Tá? E essa questão da gente absorver fluidos como se fôssemos uma esponja, mais uma história da casa espírita que eu frequento. Uma vez, quando eu fiz o curso mediúnico, por coincidência, eu falo que o plano espiritual é maravilhoso, ele deixa as coisas acontecerem com a gente ao longo do dia, e o assunto era exatamente esse. A aula daquele dia era de fluidos. E uma moça comentou que naquele dia ela estava no trabalho, né? Começou uma reunião, já tinha iniciado a reunião coisa de 10, 15 minutos, e chegou uma senhora atrasada. E a senhora sentou do lado dela. E naquele momento aquela moça começou a passar mal. Sentiu um embrulho no estômago, uma dor de cabeça, uma náusea. A gente já estava um pouquinho mais avançado nos estudos da casa espírita. Ela pediu licença, foi até o toalete, fez uma prece, se ligou com o seu mentor. É o que eu falo, gente. Se a gente está bem, sem motivo nenhum, a gente se desarmoniza, sem justificativa, é uma influência de um terceiro, de um fluido que a gente captou, entrou em sintonia. Às vezes um irmão que está passando próximo de nós sente a nossa sintonia, se sente bem perto de nós, se aproxima, e a gente, né, naquele momento se desarmoniza porque entrou naquela mesma sintonia, naquele mesmo padrão. Então ela fez aquele túnel de luz, imaginou aquele túnel de luz saindo ali de sobre onde ela estava, do seu corpo, e pediu para sua mentora, direciona isso para a casa espírita, que isso seja tratado lá, que seja amparado lá, porque aqui não é momento, aqui não é local, mas que o plano espiritual deu o direcionamento necessário. E ela melhorou. Ela voltou para a sala de reunião, sentou de novo do lado daquela senhora e falou, gente, desculpa, eu tive um mal súbito, tive que ir até o banheiro passar uma água no rosto, tomar uma água. A senhora olhou para ela assustada, falou, nossa, que coincidência, eu cheguei atrasada porque eu estava passando mal. Eu sentei e eu melhorei. Né? São os médiuns esponjinhas que a gente fala, que tem essa capacidade de drenar do próximo aquela desarmonia. E eu falo que o plano espiritual é tão maravilhoso porque, primeiro, deixou isso acontecer para servir de exemplo prático para o dia que a gente estava tendo aula sobre aquele assunto. E o segundo ponto, nós somos trabalhadores, somos medianeiros do plano espiritual dentro e fora da casa espírita. A gente é testado e colocado à prova muito mais fora da casa espírita do que dentro dela. Dentro da casa espírita é fácil ser bom, é fácil a gente amar quem a gente gosta. O difícil é a gente colocar isso em prática do lado de fora. Então, aquela pessoa precisando de ajuda, às vezes aquela senhora não tinha o conhecimento que aquela espírita tinha, que aquela pessoa tinha, mas nem por isso ela não é uma boa pessoa. Existem pessoas sem religião nenhuma que têm uma evolução moral muito maior que qualquer espírita, que qualquer católico, qualquer evangélico, qualquer religioso. Então, às vezes, o plano espiritual permite que essa pessoa se aproxime de alguém que tem o conhecimento necessário para direcionar aquela energia, direcionar aquele irmão. Gente, eu não estou falando, pelo amor de Deus, para dar passe fora da casa espírita, para incorporar fora da casa espírita, para dar mensagem fora da casa espírita. Não é isso. É a gente saber que a gente tem as ferramentas para detectar essas desarmonias, fazer uma prece e pedir para o plano espiritual direcionar aquilo para ser tratado. Mais uma vez, é a disciplina que todos nós temos, a nossa reforma íntima para conhecer as nossas desarmonias e a gente perceber, se eu estou bem agora e no minuto seguinte eu não estou mais, opa, eu preciso fazer uma prece. Se eu tenho um problema de saúde físico, pressão alta, um problema cardíaco, diabetes, eu não tomo remédio todos os dias, né? Às vezes de manhã, à tarde, à noite. Por que a gente não faz uma prece sempre que a gente percebe que algo está nos incomodando? A prece é esse remédio espiritual para a gente se reabastecer desses fluidos que vão nos trazer essa harmonia que momentaneamente a gente está desvinculado. Passando aqui para o próximo. Então os espíritos extraem o seu perispírito do ambiente em que se encontram. É o que eu falei agora há pouco. O que quer dizer que este envoltório é formado de fluidos ambientais. Daí resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. Com a evolução moral do espírito, seu perispírito se modifica em cada encarnação,
tornando-se mais sutil e eterizado, sendo o princípio ou o fluido vital a causa da animalização da matéria, como a gente também já comentou. Tá? Então a gente não pode esquecer nunca que a irradiação fluídica, quer seja expressa através de palavras ou de ações, ou não, né? A gente não precisa falar, a gente não precisa exercer uma ação, e nem por isso a gente não deixa de causar uma irradiação, essa ação não deixa de existir e atuar no meio no qual a gente está inserido naquele momento. Eu não preciso falar para interferir no ambiente. A gente sempre tem aquelas pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento, que a gente encontra e dá aquele embrulho no estômago. O que é isso? A gente, às vezes, eu nem conheço uma pessoa, não conheci determinada pessoa, vamos melhorar. Eu não conheço determinada pessoa, conheci hoje, e eu já crio uma antipatia naquela pessoa. O que é isso? Nunca vi a pessoa na minha vida e ela já está me desarmonizando, eu sinto aquele embrulho no nosso estômago. Provavelmente a gente tem um vínculo com essa pessoa de outras vidas, de outras jornadas. Eu trago no meu perispírito, que é o nosso corpo emocional, o registro dessa desarmonia. Então, quando eu reencontro com aquela pessoa, seja pela primeira vez ou não, aquilo ativa dentro de mim essa lembrança inconsciente. Então, o meu gástrico, que também tem uma ligação muito íntima com o nosso perispírito, com essas emoções, com os sentimentos, né? Por isso que a gente sente esse embrulho justamente no estômago, porque é ele que a gente dilata, que a gente abre e nosso padrão vibratório cai, a gente capta através do gástrico, o centro de força gástrico, esses fluidos deletérios, e a gente sente aquele embrulho no estômago. Ou quando a gente quer falar alguma coisa para alguém e a gente segura, né, aquela dor, aquele nó na garganta, é energia parada ali também, condensada no chakra laríngeo. Tá? Então, como que a gente faz para evitar a influência dos maus fluidos ou dos maus espíritos que seja? O meio é muito simples, pois depende da própria pessoa. Os fluidos se unem devido à similitude de suas naturezas. Fluidos dissemelhantes se repelem. A incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos. A invasão dos maus fluidos é preciso, pois, oporem-se os bons fluidos, e como cada um tem no próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, carrega consigo mesmo o remédio, criando forças repulsoras às más influências. Tem um livro chamado Aleph, eu não lembro o nome da médium, mas eu acho que é da Sandra Carneiro, que ela relata a história, é um livro que passa no Egito Antigo. E ele conta a história de um jovem que os pais desencarnaram muito cedo e ele ficou órfão. Só que era uma família muito bem financeiramente, né? Ele herdou toda aquela fortuna dos seus pais, e uma moça, sabendo que aquele jovem solteiro, sem os pais, sem uma influência, estava com toda aquela fortuna, se interessou, lógico, não pelo rapaz, pelas posses que ele tinha, e foi até o templo e pediu para o sacerdote daquele templo que ele fizesse uma magia, pagou lá 7 moedas de ouro, 7 moedas de prata, para que a famosa amarração do amor de hoje em dia, né? Hoje em dia o pai farofa faz em 24 horas e pelo WhatsApp, não precisa nem mais esperar 7 dias, né? Ele traz o amor prometido em 24 horas, nada como a tecnologia para ajudar a gente, é fantástico. E ela paga as moedas necessárias e espera 7 dias e nada, espera 14 dias e nada, 30 dias, nada. Ela volta depois de um mês no templo e fala, olha, sacerdote, eu quero o meu dinheiro de volta, porque ele nem olha para mim, ele nem sabe que eu existo. Aquele sacerdote, ele incorpora o que seria o seu guia espiritual, não o seu mentor, lógico, mas o espírito que o assessorava para fazer esses trabalhos junto às trevas, os espíritos das trevas. E ele fala, não, a gente não vai devolver dinheiro nenhum. Aqui no plano espiritual, a gente contratou dezenas de irmãos para ficar do lado dele falando como você era bonita, para olhar com você com outros olhos. E era como se a gente falasse com uma parede. Às vezes ele simplesmente sumia às nossas vistas, ele desaparecia. O que acontecia com esse jovem? Embora novo, ele usava a fortuna que ele havia herdado dos pais para ajudar irmãos que também eram órfãos assim como ele e que não tinham herdado o dinheiro que ele havia herdado. Então jamais o plano espiritual iria permitir que ele passasse por um processo
que o prejudicasse e com isso ele deixasse de amparar os irmãos que ele havia se comprometido naquela jornada em amparar. Então ele mantinha sempre o seu padrão vibratório elevado, praticando essa caridade, ele atraía para perto dele bons espíritos. Lembram que eu falei no comecinho, Kardec desafiando o espírito para arremessar aquela pedra nele, ele fala que ali ele não conseguiria porque tinha um guardião, um mentor velando por eles. Então se a gente está praticando realmente o que a gente aprende na casa espírita, a gente vai estar necessariamente evitando a influência desses maus espíritos, desses irmãos, desses maus fluidos que nos cercam, tá? Então, quanto mais se está elevado moralmente, mais se atrai os bons espíritos que afastam necessariamente os maus. Que a gente nunca esqueça, né, dessa lição. E só para a gente encerrar, trazendo para vocês também, tem o livro do Chico. Eu falo sempre isso porque todos nós temos os nossos dias corridos, cada vez com mais tarefas, seja profissionais, de relacionamento, no nosso lar. E às vezes a gente passa próximo de alguém que está passando por uma necessidade. Às vezes a pessoa até vem falar com a gente não dá atenção que aquela pessoa precisa, a gente passa num local que tem ali um acidente, um morador de rua, a gente nem sequer faz uma prece. E tem um livro do Chico chamado Sexo e Destino, que ele narra ali uma passagem da Marita, que é a personagem principal do livro, que ela é atropelada. Ela passou por um processo, né, sofreu um abuso de uma pessoa que ela jamais esperaria que ela sofresse. Ela sai daquele local completamente desnorteada daquela casa e quando ela vai para a rua, diante daquela desarmonia tão intensa que ela estava sofrendo, ela é atropelada. E ela iria desencarnar. Só que ela não poderia desencarnar ali na rua. Então André Luiz com os outros mentores se aproximam, só que os encarnados que se aproximam por curiosidade. Né? Aquela história de parar para ver o que está acontecendo, o que a pessoa aconteceu, se está morta, se desencarnou ou não. E ninguém fazia uma prece. O pensamento ali era de julgamento, o que aconteceu, não prestou atenção. E os mentores precisando de fluidos mais sutis, um ectoplasma mais puro, sutilizado, para que eles contessem a hemorragia dela, para que ela conseguisse ao menos chegar no hospital, reencontrasse a pessoa que causou aquela desarmonia nela, para que iniciasse o processo de redenção entre esses dois espíritos, por mais que ela desencarnasse depois no hospital. Então, e não havia ninguém. E eu falo sempre isso porque na nossa correria do dia a dia, às vezes a gente não para nem para fazer uma prece para nós mesmos, como eu disse. Imagina para aquelas pessoas que precisam. E o que eles fazem? Eles percebem, eles lembram que na loja, bem à frente da onde ocorreu o acidente, existia ali um trabalhador espírita. E os mentores vão até lá, André Luiz junto com os outros mentores, e intuem ele a olhar pela janela. Na hora que ele olha pela janela, ele vê aquele movimento, sai para a rua para ver o que tinha acontecido, e por coincidência, que nunca é coincidência, ele conhecia a Marita. Ele para, faz uma prece, segura na mão dela e naquele momento o plano espiritual consegue mobilizar os fluidos necessários, o ectoplasma necessário, conter aquela hemorragia, a ambulância chega, leva ela para o hospital, no hospital ela encontra com aquela pessoa que ela precisava, a pessoa tomada de culpa, pede perdão e ali começa o seu processo de resgate. Marita, infelizmente, acaba desencarnando, mas aquela pessoa começa o seu processo de redenção, de resgatar todo aquele problema, toda a desarmonia que ele havia causado. Gente, é isso. Na aula de hoje nós encerramos a parte de fluidos. Na próxima aula a gente vai falar um pouco então mais de perispírito, passar um pouquinho rapidamente pelo duplo etérico também, mas principalmente falar sobre os nossos centros de força, sobre os nossos chakras. Tá? Agradeço a todos pela participação, pela oportunidade e vamos então fazer a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Mais uma vez, gratos por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos junto a todos esses mentores, aprendendo um pouquinho mais sobre esses temas que são tão importantes para a nossa capacitação como trabalhadores junto aos núcleos espíritas com os quais trabalhamos. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por há mais de 2000 anos ter reencarnado entre nós, ter passado, Mestre, por tudo que passou para que o seu evangelho de amor, de luz, ficasse marcado para sempre em nossas mentes e também junto aos nossos corações. E agradecendo ao nosso Pai, a fonte da vida,
por estarmos aqui hoje vivos, reencarnados, resgatando ao menos um pouco, Pai, as dívidas, os erros do nosso passado. Graças a Deus. Acabamos de apresentar a segunda aula do curso de passes realizado em parceria da USE São Caetano e a Rádio e TV Fraternal. Não perca a próxima aula, que será realizada no dia 28 de julho. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você.